Ricardo, começamos por você. Eu acho que o maior causador, isso eu não tenho a menor dúvida, dos jovens não gostarem de política é o próprio Lula. Porque quando os jovens hoje falam, política é tudo ladrão, é porque existiu um precedente muito grande, né, que foi o governo do PT. O governo do PT, onde deflagrou-se aí inúmeras operações da Polícia Federal, né, desencadeando aí uma série de criminosos políticos que usurpavam dinheiro público. Então a população, principalmente a população jovem, realmente ficou muito desacreditada da política por conta do Lula. Então ele tem que ter um trabalho aí de resgatar essa juventude, mostrar que vale a pena gostar da política. Uma política séria, uma política responsável, não uma política com uma fala dessa. Estavam questionando agorinha a questão da educação, de ter o diploma, de ter. Aí ele fala uma expressão dessa chula titica, referindo-se ao presidente anterior. Nitidamente é uma pessoa que não tem preparo. A envergadura do cargo requer uma pessoa com responsabilidade, principalmente na sua fala. Não pode estimular. Fala-se tanto em ódio. Você quer saber de onde que vem esse ódio? O ódio não vem da direita. Só que de tanto eles falarem que a direita é ódio, a direita é isso, a direita é aquilo, vai ter gente que vai acreditar. Mas olha só o comportamento do presidente. Desde o início do mandato dele até hoje, é estimulando, é incitando as pessoas a terem ódio uma das outras, porque o país não pode estar dividido. Na cabeça do Lula é errado essa divisão. Na cabeça do Lula não pode existir direita e esquerda, tem que ter somente esquerda. Se as pessoas não pensarem como Lula, não serve, não podem ser tratadas com respeito, tem que ser tratado como titica quem pensa diferente do Lula. Se você for direita, na concepção do Lula é titica, tem que ser tratado dessa forma. Não existe respeito. Eu sempre falo aqui, independente de viés ideológico, a gente tem que ter respeito com as pessoas. Tem que ter respeito. O respeito está acima de tudo. Principalmente para um cargo que deveria ser espelho para muita gente. O poder de influência que tem um presidente da República é absurdo. E se ele influencia jovens que estão aí na sua formação, se ele influencia de forma negativa, a gente vai ter jovens realmente aí no nosso país aí praticando e fazendo coisas absurdas com base no que o próprio governo, que deveria ser exemplo, não é. Infelizmente essa é a realidade. Por isso eu questiono a questão, eu concordo com o Alexandre Porto, eu acho que não só para presidente da República, mas para qualquer cargo eletivo deveria ter um mínimo de instrução para poder exercê-lo com responsabilidade, principalmente, sobretudo, em respeito àquelas pessoas que depositaram o seu voto de confiança. Arnaldo, sua vez. Bom, que negócio, essa troca de gentileza é natural. E eu tinha prometido aqui não falar mais o nome de Bolsonaro, até porque não tem mais sentido, né? Bolsonaro já era. Próximas eleições e tudo, e gostaria de estar discutindo coisas de maior valia para poder levar informação para o nosso povo, sem que continue nessa, porque não tem mais sentido, não existe mais polarização. Polarização existiria entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro não existe mais até 2030. Isso é fato concreto. Cabe agora aos bolsonaristas virarem narcisista, ou virarem zemista, ou virarem qualquer outro tipo de ista. Bolsonarista, eles não vão ser mais. Não quer dizer que o bolsonarismo tenha acabado, mas ele diminuiu. Ele ficou só com aqueles fanáticos, né, que nós vamos ver agora nas eleições aqui, para as eleições municipais. É uma confusão mental muito grande e eles não vai surtir o resultado que ele queria. Em contrapartida, e aí eu vou levar essa minha crítica ao Cujuí, que o Cujuí, ele é lá do segmento petista, está na hora de Lula parar de falar de Bolsonaro, até porque ele não precisa mais se alimentar desse indivíduo.
a grandeza das coisas que estão acontecendo e que vão acontecer levará Lula tranquilamente ao governo, sendo tetracampeão até 2030. Ele não precisa mais dessa hipotética polarização, não precisa mais fazer ofensas, né? Comparando Bolsonaro a isso, aquilo outro, porque todos nós já sabemos quem é A, quem é B, o que é e o que é C. Então, eu não tenho nenhuma opinião formada em cima dessa coisa que está aí. Eu acho que está na hora do Lula parar com esse negócio, que o bolsonarista ainda pode continuar existindo, mas Bolsonaro para a política brasileira não existe mais. Alexandre, sua vez. Mais uma vez a falta de respeito e a falta de liturgia do presidente. Ele foi eleito para governar, já acabou a eleição, desce do palanque e apresenta seu plano de governo. Até agora só viu uma ação que foi o dos carros aí, que se não terminou, vai terminar logo. Esquece o Bolsonaro. Governa, foi eleito para governar, não foi eleito para criticar, para analisar se é assim, se é assado. O Brasil precisa de um plano de governo, não de discussão, né? Parece que hoje o tema aqui está gerando do humor, né? Antes foi o Carlos Alberto, agora o Lula também. Então chega disso aí. A gente está de saco cheio. Nós pagamos muito imposto nesse país aqui para a situação que nós estamos vivendo, para a falta de plano, para a falta de governo, para a falta de ações concretas. Esquece o outro. Se o outro é assim, assim assado, você não ganha a eleição, começa a governar. Muito bem. Ramon, seu comentário? Olha, eu acho que a fala do presidente ela foi ofensiva. Né? Eu peço desculpa à Titica por ele ter comparado a Titica com o Bolsonaro, que a Titica serve para alguma coisa. A Titica, há estudos agora que ela serve como fonte de energia, biocombustível. Já o Bolsonaro não serve para absolutamente nada.